Olá, bom dia, 10 horas 4 minutos, horário de Brasília. Temos aqui apostos para mais um. A revista radiofônica nas ondas da a maior e melhor rede de rádio do Brasil. Muito bom dia a todos, queridos ouvintes, nesse feriadão. Estamos aqui apostos para conversar e ao mesmo tempo informar, entreter, prestar serviço na Jovem Pan. Para o bem da Lava Jato, Procuradora-Geral da República Raquel Dodge relaciona o fim da impunidade no Brasil à manutenção da prisão a partir da sentença em segunda instância. Luz, câmera, assédio. Mais um figurão do cinema americano é acusado de assediar jovem em set de filmagem. Já já a Paulinha conta pra gente de quem se trata. Mais um figurão de Hollywood, hein? Vejam vocês. Mundo Cão. Nessa manhã a gente bate um papo com o especialista em comportamento animal, Alexandre Rossi. Estará em companhia da cadela mais famosa do Brasil. Vocês não vão acreditar, mas a Estopim, ó, tá lançando uma autobiografia. Oi? É isso. Seria a primeira, sei lá, do mundo, sei lá, do Brasil com certeza. Ah, é. Também acho. Bom, esses são alguns destaques do Morning que tá só começando e, como eu disse, são todos muito bem-vindos nesse feriadão de finados. Paulinha, bom dia. Quero saber da nossa hash hoje. Olha, temos uma hashtag e hoje é homenagem... Tá das almas essa hashtag ou não? Das almas. Tá das almas? Tá das penadas? Não, também talvez possa estar morta. Então vamos lá. É uma homenagem Explique-se. à mulherada. Mulherada é sempre bom. Mulherada poderosa. Mais tarde a gente vai falar aqui da chanceler alemã Angela Merkel. Foi eleita pela Forbes a mulher mais poderosa do mundo em 2017, não é? Pois vamos pegar carona nisso e vamos ali para as cabeças, para os assuntos mais comentados do Brasil neste feriado, com a hashtag Mulheres Poderosas. É, a Clark gosta, olha aí, sempre comemora, olha aí. É? Mulheres que trabalham no feriado, numa rádio, por exemplo. Mulheres que você admira. Pode postar a sua foto, o seu gif da Lady Gaga, não sei, da Madonna. Quem é a sua mulher poderosa? Hashtag Mulheres Poderosas aqui no Twitter. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra vocês. Pode pôr aquela frase... que espero que você saiba de quem é, sabe? Dá certo crédito pra pessoa. Não, tá valendo. Desde os ícones, né? Frida Kahlo, Anitta Garibaldi. Nossa, quem mais? Leila Diniz. Marília Gabriela. Nossa Gabi, que tá sempre aqui, disposta, né? Cheia de opinião. E da mãe de cada um, né? Porque a mãe sempre, né? É sempre a mais poderosa, do mundo. Né? É isso aí. Outra forma de você interagir com a gente é pelo WhatsApp, 11 931 7009. Mande pra gente aqui no Morning Show uma mensagem em áudio ou em vídeo. Nesse feriado de finados, ou o Dia dos Mortos, quero saber dos ouvintes de quem eles têm mais saudade. E por quê? Vai, brevemente coloque ali uma mensagem objetiva em áudio ou em vídeo de quem você sente saudades, tá bom? Pode mandar, pode ser uma pessoa da família, pode ser um amigo, pode ser alguém famoso também. Conte e justifique, tá bom? Daqui a pouco a gente ouve as mensagens aqui no Morning Show. Todos convidados, então, a interagirem pelo 11931171009. No mais, o Morning Show, além de programa de rádio, também tem imagens. Não sabia? Então vai lá, tem o aplicativo da Jovem Pan, você pode baixar e assistir o programa, tem o nosso portal jovempanfm.com.br para você assistir também, né, pela plataforma da Jovem Pan, e tem o nosso canal no YouTube, não é, Paulinha? Tem, é youtube.com/morningshowjp. Você pode se inscrever e ligar aquele famoso sininho, porque assim, quando começa a nossa live, você já recebe um aviso e não perde nenhum minuto deste programa. Além de Facebook, Instagram e todas as mídias sociais que houver nesse cosmo, né? Nesse universo. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. E eu vou direto com você, Paulinha. Queremos saber já de cara quem é esse grande ator do cinema americano acusado de assédio dessa vez. Caramba, parece que abriram a caixa de Pandora de Hollywood, né? Se você tem um esqueleto guardado no armário e trabalha na indústria do cinema em Hollywood, cuidado. Cuidado. A qualquer momento isso pode vir a público. Foi o que aconteceu com o ator Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Agora. Uau. Pois é, Edgar. Olha. Então, a denúncia é de Anna Graham Hunter. Apareceu em texto no The Hollywood Reporter, um texto assinado por ela.
onde ela conta episódios que aconteceram durante a gravação do filme. Mais de um. A Morte de um Caixeiro Viajante, em 85, quando ela tinha 17 anos. Então ela conta desde o primeiro dia dela no set, quando o Dustin Hoffman pediu pra ela fazer uma massagem nos pés dele, e ela atendeu. Depois, coisas que aconteceram durante as filmagens, coisas do tipo apertar a bunda, falar o tempo inteiro sobre sexo, flertar com ela o tempo inteiro, tanto em momentos em que estavam só os dois, como quando estava no meio de outras pessoas. E aí outras pessoas sempre com aquela risadinha, né? Sempre naquela desculpinha da piada. Aí tem uma situação muito pontual que ela conta aqui, que uma vez ela foi ao camarim e perguntou, olha, o que você quer pro café da manhã, né? Pra anotar, pra levar ali pro ator. E aí ele olhou pra ela, deu risada, assim, uma risadinha e disse, eu quero um ovo cozido e um clítoris macio. Putz. E aí, enfim, todo mundo que tava lá riu e tal. Ela disse que na época ela foi falar com uma supervisora de produção do que tava acontecendo e que ela falou, olha... Que ano isso, Paulinha? 85. Vixe. E aí ela diz assim... Vai, enfim, faz esse sacrifício pelo filme, sabe? Continua aí firme pelo filme. Tem senso de humor, ri, dá uma risadinha, nananã, meio nesse clima. E ela narrava tudo isso que acontecia, Edgar, ela escrevia pra irmã, frequentemente, ela tem essas cartas. Então, cada coisinha que ia acontecendo, ela ia contando pra irmã. E nessas de, leva com senso de humor, né, que as pessoas, enfim, deviam falar muito isso à época, porque imagino que isso não devia acontecer, tá? Eu tô falando aqui não só do Dustin Hoffman, por isso que eu tô falando de esqueletos no armário. A gente fala da liberalidade dos anos 80, mas também pra isso. Imagina quantas piadinhas sexuais e tal, muita gente não teve que aguentar e que talvez agora venha a contar, né? Diz que na carta que ela escreveu pra irmã, uma das últimas coisas que ela escreve, ponderando, é assim, ninguém é 100% bom ou ruim. Dustin é um porco, mas eu gosto dele. Tipo, já considerando, é normal ser assim, escroto, faz parte essa sabe, tosqueira assim? Das relações, né? Então, E outra, um mundo totalmente cativante de Hollywood, uma atriz que tá querendo ascender dentro da profissão, né? E galgar papéis mais importantes. No caso dela era produtora, mas é isso, 17 anos, começando ali, aí a supervisora diz... faz isso, é um sacrifício, leva com bom humor, né? E aí a gente tem um monte de outras denúncias aparecendo, inclusive contra o Kevin Spacey. A gente teve aí um outro ator mexicano dando textão, dizendo que quando ele era diretor de um teatro em Londres, era comum que ele assediasse atores com menos de 30 anos, proporcionasse piqueniques em palco depois do expediente para seduzir esses caras. Teve um outro cineasta que diz que o Spacey abordou ele num bar de uma forma bem... pegando o pacote, se é que vocês me entendem, intimidadora. Um outro ator que diz que ficou hospedado na casa do Kevin Spacey, não quis dividir a cama com ele, foi surpreendido pelo ator de cueca sobre ele no meio da madrugada. Então tem várias outras pessoas vindo a público e trazendo as suas denúncias. Então a gente falou de Kevin Spacey, né, Dustin Hoffman. Tem outros aqui também sendo denunciados, por exemplo, o diretor Brett Ratner, da Hora do Rush e de X-Men no Confronto Final. Então tem mais de... Você não vai acreditar nesse, porque é uma loucura também. Tem duas atrizes fortes. Ele fala que nega as acusações, tá? E esse, pra mim, é o mais impressionante, que é o James Toback, que é roteirista, cineasta. Tem mais de 300 mulheres que denunciaram. Tem depoimentos de Selma Blair e Rachel McAdams, que são já atrizes consagradas na Vanity Fair, dizendo de avanços dele. E, no caso, ele oferecia bem isso mesmo, Ed. Vem aqui, vamos lá, porque eu te ajudo, entendeu? Ele diz que não conhece a grande maioria dessas mulheres e também nega ter tido contato sexual não consensual. E aí a gente tem também a história, já a velha história do Casey Affleck, quando ele ganhou o Oscar por Manchester à beira-mar. Já havia denúncia de duas mulheres que trabalharam com ele num filme que ele era diretor em 2010, um documentário, e que tinham trazido aí relatos de assédio, invasão de quarto à noite, coisas desse tipo. Então já se sabia disso, já tinham cogitado muito a história dele ter ganho, apesar
desse passadinho negro. E agora a gente tem um movimento acontecendo na internet, liderado pelo cineasta Cameron Borsett, que ele diz o seguinte, que a academia não deveria deixar que esse ator, que tem esse assédio aí no passado dele, né, essas denúncias, que fosse ele quem... Porque assim, o que acontece? O cara ganhou o Oscar de melhor ator, esse ano, quando for o Oscar, no ano que vem, é ele quem vai entregar pra melhor atriz, teoricamente. Então eles dizem, a academia bane o Harvey Weinstein, mas vai deixar que um ator que tem esse passado de assédio entregue o Oscar pra melhor atriz? Não faz o menor sentido e tal. Então o cara tá fazendo um abaixo-assinado, já tem mais de 15 mil assinaturas, mas vai ser uma decisão da academia. Vamos ver o que é que vai acontecer. E olha, isso. Agora é importante que isso esteja vindo à tona, né? Porque parece que mexeram numa ferida aí no tapete ali de Hollywood, né, Edgar? E parece que esses atores... não tinham essa consciência do que eles estavam fazendo, desses assédios, né? Porque isso é um crime. Eu acho que eles tinham a consciência, mas eu acho que eles achavam que tudo bem. Estava na conta da indústria, do glamour, da sensualidade. Eu acho que fez parte. Os tempos são outros. Isso que é o pior. Né? Eu acho que fez parte. E eu acho que vai ser um sem fim. Tá? Mas os tempos são outros, sei lá, 4, Paulinha. 5 casos. Olha, eu não sei como aí a justiça vai poder ser executada no caso desses casos já longínquos aí no tempo. Mas os tempos são outros e cabe a todos nós, né? E a pessoa que se vê numa situação como essa, se posicionar e colocar ali as cartas do jogo. Porque se a coisa é feita de comum acordo, se ela acontece no set, no bar depois da filmagem, pouco importa, é de comum acordo. Agora, se ela parte de uma abordagem ostensiva, ali, insistente, sendo que uma das passivas não quer, né? Constrangedora. Aí que a pessoa se coloque e bote um ponto final e já denuncie de cara, não espere décadas pra fazer Paulinha, essa denúncia. O Justin Hoffman não se pronunciou? Ele se pronunciou e disse que ele, enfim, isso não atesta o caráter dele. Ele pediu desculpas. Aquela velha história, né? Eita, então, como é que você vai? Olha lá, ele disse, tenho o maior respeito pelas mulheres e me sinto terrível por qualquer coisa que possa ter feito e que tenha colocado em uma situação desconfortável. Sinto muito, isso não é um reflexo de quem sou. Ou é, né, gente? Sei lá. Ou é. Bom, vamos falar de um outro figura aqui que também se revirar ali vai achar, né? Não precisa nem muito, vai achar coisa desse tipo aí. Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer pena de morte para o autor do atentado em Nova York na última terça-feira. Carol Ercolim, vamos lá, quais as novidades a respeito dessa história, hein? Pois é, Donald Trump que tem se mostrado muito irritado, para não dizer outra coisa, com tudo que está ocorrendo em relação ao atentado de terça-feira, porque, enfim, ele já pediu que o Uzbek Saipov, o autor do atentado, seja condenado à morte. E a legislação do estado de Nova York prevê pena de morte e também prisão perpétua, que é a pena máxima. Por quê? Porque quando foi interrogado pela primeira vez, a gente lembra que esse Uzbek ele foi aparado ali, ele conseguiu ser interrompida a fuga dele pela polícia porque a polícia atirou nele na barriga e agora ele está no hospital sob custódia. E ele foi interrogado no hospital e nesse interrogatório ele não demonstrou nenhum tipo de remorso. E ainda falou se ele não podia pendurar uma bandeira do Estado Islâmico no quarto. Então todo esse cenário deixa, enfim, as coisas muito mais latentes e polêmicas. Então o Trump ficou muito irritado com essa provocação e publicou um tweet ontem dizendo que o terrorista de Nova York estava feliz quando pediu para pendurar a bandeira em seu quarto no hospital. Matou 8 pessoas, deixou 12 gravemente feridas, deveria receber a pena de morte. Também ficou confirmada ontem essa relação com o Estado Islâmico, né? A polícia encontrou no celular dele 90 vídeos, diversas fotos do Estado Islâmico. Inclusive, o Saipov também fez a relação, diz que respondia com esse atentado uma pergunta: o que os muçulmanos nos Estados Unidos estavam fazendo para responder às mortes dos muçulmanos no Iraque. Então, todo esse contexto levou ele a fazer esse atentado na terça-feira. Então, Trump vem pressionando o endurecimento das leis de imigração. Tem a questão da loteria. Sim.
né, que ele entrou legalmente. Promete mexer com isso também. Exato, porque ele entrou legalmente. O Saipov entrou legalmente no país em 2010. É como se fosse um sorteio. Tem 25 milhões de imigrantes para 50 mil vagas, 50 mil vistos do Green Card. E isso está sendo bastante... Sempre sofreu muitas críticas de adversários da imigração, porque abre uma porta para desgraças, abre uma porta para imigrantes de qualquer natureza entrarem no país. Mas existe um contraponto também, porque para se candidatar ao Green Card, você tem que passar por um crivo absurdo, né? Entrevistas, as pessoas... todas as investigações são feitas em relação a de onde ele está vindo, com quem ele se relaciona, entrevistas mesmo, para se entrar nesse crivo para depois fazer esse tipo de sorteio. E também tem alguns dados em relação a isso. Por exemplo, desde 1975, dos 182 estrangeiros terroristas que promoveram ataques no país, só 3 eram do Uzbequistão. Então também é difícil fazer esse tipo de crivo. Como é que vai ser feita essa análise para poder fazer algum tipo de barreira para a entrada de terroristas no país? E além disso, tem também um outro ataque ontem, que ainda não se sabe se é terrorista ou não, que teve um tiroteio em Denver, uma cidadezinha perto de Denver. 3 pessoas morreram dentro de um supermercado, lá da rede Walmart, na cidade de Thornton, fica a 16 quilômetros. A polícia ainda não divulgou muito bem o que aconteceu ali dentro, se o atirador foi preso, fugiu dali, mas 3 pessoas morreram e agora os agentes estão fazendo a revisão dos vídeos das câmeras de segurança ali do complexo para tentar entender o que aconteceu ali. Mas os Estados Unidos estão todo mundo um pouco assustado com o que está acontecendo desde terça e agora teve esse tiroteio também em Denver que também deixa todo mundo assustado. Ô, Tonholi, fora essa questão de que já virou uma disputa política ali também entre republicanos e democratas, vamos focar na questão da pena de morte. Queria que você desse uma avançada aí. O que você acha disso, Tonholi? Bom, a pena de morte foi instituída nos Estados Unidos em 1976. De lá para cá, você teve 1.400 e poucos executados. 4%, Edgar, desses executados eram erros judiciais. Então, foram executados ao arrepio do direito. Agora, a gente tem que saber esse caráter profilático do Donald Trump, a quem ele se endereça. O Trump, ele sempre foi apoiado e apoia por aquilo que eles chamam de WASP, White Anglo-Saxon and Protestant, branco, anglo-saxão e protestante. O WASP é uma elite, mas tem uma subcasta do WASP, que é o chamado redneck, que é aquele cara do sul, que tem cabelo comprido, anda de moto, ouve Lynyrd Skynyrd, e o cara... Tinha uma banda de rock, você sabe muito bem, metal meio farofa, que era o Wasp, né? O Wasp, exatamente. E o que acontece? Esses caras se viram diante da perda do emprego por causa do crescimento do mercado chinês. Então, o que o Trump fez de política dele? Olha, eu vou fazer uma política externa agressiva. Por quê? Porque eu quero dar a esses caras uma resposta sobre o porquê eles perderam emprego e como eu vou proteger o emprego deles. Agora, a questão da pena de morte nunca resolveu, nunca abaixou a criminalidade nos Estados Unidos você ter a pena de morte. Muito pelo contrário, a criminalidade no Texas é altíssima e 80% das execuções nos Estados Unidos ocorrem no estado do Texas. E vale a pena, só para encerrar aqui, lembrar aquele grande filme do Daniel Day-Lewis, que esse ano está se aposentando, em nome do pai, em que ele e a família são condenados, mas o Ministério Público planta provas ilegais. Então, como é que você vai condenar alguém à morte, sendo que pode ter uma mistura, uma química que contamine o processo? Então, para concluir, o Trump endereça esse tipo de posição àqueles de quem ele pediu voto, que são os desvalidos com a crise do crescimento da economia externa da China. Vamos lá, ainda com você, Tonholi, vamos falar da declaração da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ontem, ao discursar no Encontro Nacional de Procuradores, ela relacionou o fim da impunidade no país à manutenção do início do regime de prisão a partir da sentença em segunda instância. Ela disse o seguinte, aspas aí da Raquel Dodge: nossa agenda mais recente deve incluir a luta pelo fim da impunidade. Para isso, é necessário defender no Supremo Tribunal Federal o início da
execução da pena quando esgotado o duplo grau de jurisdição com a condenação do réu pelo tribunal intermediário. Fecha aspas. Então, olha, parece claro aí o que ela quis dizer, mas acho que dá para deixar um pouco mais transparente, então, essa declaração da procuradora. Bom, vamos pegar o seguinte. Primeiro uns números. A Lava Jato já recuperou algo como 6,5 bilhões. Outros 14,5 bilhões foram pagos em propinas pelo apurado até agora. 158 pessoas fizeram delação premiada. E a partir da percepção da Lava Jato, você começa a ver que se você não encarcera a pessoa a partir da condenação de segunda instância, por exemplo, vamos pegar o caso do Lula. Ele foi condenado pelo Moro e agora vai ser analisado em segunda instância no Tribunal TRF4 de Porto Alegre. Talvez o que tenha mais pesado para reforçar a ideia hoje abraçada pela Raquel Dodge é o fato de que, mesmo na cadeia, o Zé Dirceu continua operando. Sim. Mesmo na cadeia, o Zé Dirceu fez vaquinha e ele continuava recebendo mesada. Ou seja, vamos pegar um outro caso. Mesmo sem ser condenado, o senhor Joesley ficava gravando. O que virou o Brasil? Virou uma república de um grava o outro entrega o outro faz dossiê contra o outro. Então a ideia é a seguinte: por uma segurança jurídica de que as pessoas não trafeguem com desenvoltura no íntimo em que as decisões são tomadas para poder armar um contra o outro, essa é a real do Brasil. Tá um dando penada de anão no outro porque tá todo mundo envolvido. Então antes você do que eu. É aquela história, é aquela famosa definição do Arquimedes da Grécia: sorte é quando a flecha atinge a quem está do meu lado. Então, eu quero que a flecha pegue quem está do meu lado, então eu vou para cima. Então, essa segurança jurídica, face tudo que a Lava Jato trouxe, reforça a ideia da senhora Dodge de que uma prisão em segunda instância, ou seja, definida por um colegiado de 3 desembargadores, né? Juiz faz sentença, desembargador faz acórdão. Desembargador é a segunda instância. No caso dos crimes federais, são os tribunais regionais federais. Então, ela está certa face toda a corrupção que atacou o país. Boa. O assunto agora é saúde no Morning Show. Já de cara pergunto aqui aos companheiros da bancada do Morning: alguém aqui tem, tipo, refluxo? Dor de estômago, assim? Paulinha já levantou a mão. Vini também. Não. Olha, somos sãos aqui, nós três, hein? E aí? Fala mais. Eu tive úlcera recentemente, nossa, né, Edgar? Com essa idade, rapaz? Com essa idade. Vini fez um tratamento. Fiz um tratamento forte, fiquei assustado com essa notícia, viu? Paulinha, sabe a origem também? Eu tenho refluxo. Ó, é o seguinte, vocês usam medicamentos, tipo, esses antiácidos aí da classe do omeprazol? Exatamente. Usam isso aí? Usamos. Pois tomem cuidado, hein? Vocês aí, prestem bem atenção, e o Vini tem aí os detalhes dessa informação. Quer dizer que pode dar ruim, pode ficar pior ainda. Pode dar bem ruim, né, Edgar? Pode dar câncer no estômago, né? Autores aí da Universidade de Hong Kong, também da College de London, lá em Londres, publicaram aí um estudo científico que mostrou que o uso desses medicamentos, né, usados, portanto, para gastrite, refluxo, úlceras estomacais, né, como o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, que são classificados aí como inibidores de bomba de próton, né, na sigla IBP, aumentem até 2,4 vezes o risco de câncer de estômago. Só no Reino Unido, Edgar, são mais de 50 milhões de prescrições desse tipo de remédio todos os anos. E aqui no Brasil também, né? Todo mundo que você ouve falar que vai no médico e reclama de algum desconforto estomacal, geralmente o médico também prescreve ali um medicamento como esse, né? Então, o que eles fizeram, né, os autores desse estudo? Eles concluíram que depois da retirada aí da bactéria H. pylori ser removida com o uso de antibióticos, o risco de câncer acaba aumentando na mesma dosagem e duração do tratamento. Então, eles recrutaram 63 mil pessoas, depois eles dividiram, né, os participantes selecionados em 2 grupos. 3.271 pessoas receberam esses medicamentos da sigla IBP durante 3 anos. E outros 21.729 participantes tomaram outro tipo de bloqueador, que é o H2, que também
limita aí a produção do ácido estomacal. No total, 153 pessoas desenvolveram o câncer de estômago, enquanto o H2 não aumentou o risco de câncer. Esses outros medicamentos mais do que dobraram as chances. Então, para quem faz o uso diário, o risco é 4 vezes maior do que aqueles que tomavam semanalmente. Sim. Então, e quem usa, por exemplo, há 3 anos, aí o medicamento aumentou 8 vezes mais. Nossa, Então, essa questão dos medicamentos aqui, né, da Anvisa, o que é liberado no Brasil, muitas vezes tem alguns medicamentos que são proibidos fora. Eu não sei se é o caso desse. Não, Talvez não você é. possa. Acho que não, é o né? caso, Mas não. tem vários medicamentos que são proibidos já pela Organização países, Mundial né? de Saúde, e aqui ele tem o comércio ainda livre. Não sei se por uma questão burocrática ou, enfim, por lobby, que a gente sabe que é o lobby também da indústria farmacêutica é muito forte, né? Mas o fato é que existem medicamentos que já são proibidos em várias partes do mundo, Europa, Estados Unidos, e aqui são comercializados livremente. Lembrando que é um estudo, né, não tem ainda a comprovação, apesar de toda a convicção, né, desses pesquisadores que fizeram o estudo, mas não tem uma comprovação científica, né? E os médicos e do estudo, os pesquisadores do estudo alertam os médicos que tenham cautela quando prescreverem esses medicamentos para uso de longo prazo, Edgar. Falado, Vini. Agora 10 horas 30 minutos, horário de Brasília. O nosso assunto agora, meus amigos, queridos ouvintes, é literatura. Vamos falar de um lançamento que vai despertar o interesse dos fãs do Cão Argos, por exemplo, do poema épico Odisseia, do Homero, dos fãs do vira-lata, como é que é? Mr. Bones, protagonista do best-seller Timbuktu, do Paul Auster. E quem mais, hein? Quem mais? Dos fãs da cadelinha Baleia. Do Scooby-Doo. Scooby-Doo. Mas a Baleia, você lembra do grande Graciliano? Rin-tin-tin. Graciliano Ramos, Rin-tin-tin. Bom, enfim, a lista de cachorros na literatura é grande, mas o lançamento a que me refiro agora no Morning Show traz ao mercado das letras algo inédito. A fiel escudeira do especialista em comportamento animal e apresentador do programa Pet na Pan, Alexandre Rossi, está lançando uma autobiografia. Pois sim, Estopinha, a autobiografia da vira-lata mais amada do Brasil. Alexandre Rossi, bom dia, muito bom te receber novamente aqui no Morning Show. Essa, imagino eu, falei até pra Paulinha, arrisquei a dizer aqui que talvez no mundo, no Brasil, tá até com uma certa certeza é bom, né? Mas é a primeira autobiografia de um cachorro, de uma cadelinha. Então, bom dia, é um prazer estar aqui, principalmente o pai coruja que eu sou, né? Poder divulgar aqui esse evento, e que a gente, até onde a gente sabe, é sim a única do Brasil. A gente não achou outra, pode ser que tenha, e agora ela é a cadelinha mais famosa no Facebook do Brasil, e a segunda no mundo também, pelo que a gente sabe. Eu já fui até para fora do Brasil, Faculdade de Comunicação de Boston, dar uma aula sobre o sucesso dela. Eu falei, putz, eu não sei direito. A Estopinha fez o livro sozinho, ou podemos dizer que foi um livro escrito a 4 patas? Com perdão da brincadeira. Bom, ou a 8, né, na verdade. Ela conta com ajuda para interpretar, né, um pouquinho, mas ela que escreveu. Já fica bem claro no começo do livro. Quantos seguidores ela tem? Ela tem quase 3 milhões no Facebook. É muita coisa, gente. 3 milhões de seguidores. Por que a vida da Estopinha aí merece ser contada num livro? A Estopinha, ela acabou ficando muito famosa, né? E o que a gente percebeu é que ela representa uma grande parte aí da população de cães que ou foram abandonados, ou até estão, às vezes, abandonados dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Fica isolado num cantinho. E a Estopinha, ela foi devolvida 2 vezes por mau comportamento. Ela teve toda uma história difícil de uma vira-latinha, e que hoje ela é parte da família. Então, muitas pessoas, elas acabam vendo como uma história de superação, de sucesso. E para mim, assim, é muito legal a gente mostrar que um cão pode ser parte da família, sem
sem exagero, sem humanizar demais, ele pode sim conviver com a gente como um filho, uma filhota, entre aspas. Você falou não humanizar demais. Qual que é esse limite? Então, isso é uma polêmica louca. Eu tenho uma regrinha muito clara na minha cabeça para me ajudar e lidar com esse tipo de coisa. É o seguinte, faz mal pro cachorro? Se faz mal pro cachorro, pro bem-estar dele, é demais. Tem coisas que não vai fazer mal e eu não vejo problema, né? Como, por exemplo, vai colocar uma roupinha, um lacinho, desde que não esteja incomodando, porque vai deixar a pessoa se sentindo bem, né? Quando a gente humaniza o animal, de uma certa forma a gente se sente bem. A gente tem uma necessidade de amar, de ser amado, tem um instinto maternal, tem várias coisas que nos dias de hoje falta. Então se o cachorro consegue deixar com que a gente expresse um pouquinho esse tipo de amor, ele ajuda a gente só não deve, a gente deve fazer o máximo para não exagerar, atrapalhando a vida dele, fazendo mal. Então, por exemplo, eu coloco um agasalho porque eu tô com frio, porque uma criança estaria com frio, e o cachorro tá de boca aberta. Boca aberta significa calor. Então aí tá errado, tá fazendo mal. Ele sua pela boca, né? Isso. Pela língua, né? Isso, na verdade, pulmão, boca, toda essa evaporação que acontece nessas superfícies ajuda ele a resfriar, diferentemente da gente que sua bastante pelo corpo. Eles podem fazer muito exercício, eles não vão ficar molhados de suor nunca. Agora, essa humanização também pode ser prejudicial pro dono? Ela pode ser sim, né? O que a gente sabe, assim, existem cada vez mais... Mas é uma transferência, né? Ela transfere pro cachorro ali. Isso. É um reflexo de alguma coisa que tá ali na pessoa. Mas às vezes essa ligação, ela fica tão forte que a pessoa, por exemplo, em vez de sair de casa e conhecer mais pessoas, porque ela tá com um cão, ela acaba nunca conseguindo sair de casa, porque ela desenvolve até a ansiedade de separação. Às vezes a ansiedade de separação, que seria só normal, numa mãe que acabou de ter um filho, um bebê. Mas então acontece sim, em alguns casos, a pessoa precisa procurar tratamento. Às vezes a gente vai ajudar a pessoa numa ansiedade de separação do cão e a gente descobre que a ansiedade de separação da pessoa ainda é mais grave. Ela já começa a chorar, a tremer quando tem que sair de casa, né? Aí é óbvio que um cachorro que tem uma ligação forte, a chance dele desenvolver algum problema também é muito maior. Eu queria saber quantos anos tá a Estopinha, porque ela tá estilo George Clooney, né? Agora tem meio de garotinho, uma coisa meio grisalha, assim. E por que ela foi devolvida? Quais que eram problemas de comportamento? Por que as pessoas normalmente devolvem os cachorros? Devolvem, legal. Foi bacana que com o livro a gente ficou sabendo toda a história dela, do que aconteceu antes de vir para mim. Dias de cão, né? Ela passou? Dias de cão. E ela nasceu na rua e ela foi devolvida, ela foi resgatada por uma protetora e ela foi devolvida por mau comportamento, né? Então ela, aí a ex-tutora dela, né, conta, tutores aí, né, que foram 3 pessoas. E aí conta que ela fazia muita bagunça. Inclusive, essa primeira adoção foi ela e a irmãzinha dela. E a irmãzinha ficou na casa da pessoa. Ela falou, olha, tadinha, a Estopinha não tem jeito, ela tá destruindo, ela late muito, ela destrói minha casa, destrói as coisas. E aí, você imagina sempre que é uma pessoa muito ruim que fez isso, que devolve, mas nem sempre é o caso. Às vezes falta informação, às vezes falta um conhecimento para que a gente cuide melhor e consiga lidar com alguns problemas. E é essa que eu considero a minha função, ajudar essas pessoas. Quantos anos Estopinha hoje? Desculpa, ela está com 8 anos, agora ela já tem uns pelinhos brancos, ela é meio mutante, então ela teve um tufo branco aqui na cabeça, que ela não tem mais, e ela está, infelizmente, com mais pelinhos brancos. Tá meio estilo de pico, ele é legal. Mas o cachorro fica meio grisalho mais no focinho, né? Na pelagem não, né? No corpo, né? Fica. Inclusive, não são todas as raças, mas de uma maneira geral eles ficam, sim, eles têm. No geral? No geral, e como no ser humano, tem a ver não só com a idade, mas tem a ver com o estresse, né? Então, por exemplo, hoje tem estudos interessantes mostrando que cachorros que são mais estressados ou sofreram mais estresse acabam ficando brancos um pouquinho antes. Fala, Tonholi. Eu tive uma Akita albina que durou 15 anos
E logo que eu a comprei, eu fiquei meio horrorizado com a categoria de cães mais inteligentes, que é divulgada inclusive por órgãos americanos. E como a Akita é um cachorro muito felino, ele não obedece ordem, não gosta de se misturar. E ele é silencioso. Eu nunca soube. E aí, o que aconteceu? Eu vi que a Akita estava entre os últimos da categoria como, digamos, os cães mais burros, só pelo fato de que não atendiam ordens. O que você acha dessa classificação? Olha, então assim, primeiro, quando o nosso filho não é inteligente, ou não é considerado inteligente, ele fica bravo mesmo, e essa lista deixa muita gente brava. Ela foi desenvolvida, ela foi elaborada por um pesquisador, Stanley Coren. Ele é um cara sério, né? Agora, qualquer teste de inteligência, a gente precisa entender do que se trata. Então, quando o teste de inteligência do Stanley Coren, que foi exageradamente divulgado sem a explicação, é de obediência a comandos. Então, quando você pega, como você falou, um Akita, que é um cachorro que ele não é de uma forma assim tão carente como o Poodle, por exemplo, o Golden Retriever, querendo te agradar o tempo todo, como a maioria dos cachorros, você acaba realmente não avaliando a inteligência, mas sim a prontidão para receber a ordem na média. Por isso que o Akita acaba se saindo mal, e o Golden Retriever, por exemplo, o Labrador, o Border Collie. O Border Collie, ele é um cachorro que ele foi considerado mais inteligente, por isso, porque ele fica o tempo todo querendo coordenar comportamento com você. Ele precisa pastorear, ele precisa observar. Então ele é um cachorro que, pela essa observação e quase que uma obsessão em nos observar, eles acabam saindo muito bem em tudo. Eu tenho 3 borders, né? Já que você falou deles, eu percebo, obviamente, também o convívio, o tipo de relação que você propõe e estipula, né, no convívio ali, também define isso, né? Porque o cachorro, ele entende. Eu acho que aí também vem a questão da inteligência para ele se adequar a determinadas situações em que ele entende, digamos, as nossas preferências, e ele age de acordo com aquilo. E até para fazer coisas erradas, quando ele quer sacanear, ele usa dessa condição para fazer coisa errada também. É ótimo, porque as pessoas procuram um cão inteligente porque acham que vai ser tranquilo. E às vezes os cachorros são inteligentes demais para a pessoa. Então o que acontece? Ele acaba manipulando. Isso acontece bastante com um cão guia de cego. Olha aí. O que acontece? Aí a inteligência é a brincadeira, né? Mas às vezes cães muito inteligentes, cães guias de cego, começam a dar nó no cego. Vai descobrindo manhas de conseguir o que quer. Então, desde um determinado caminho, desvia para conseguir chegar, por exemplo, numa comida que está no chão, o que é péssimo para quem treina, porque ele vai piorando, ele vai sendo reforçado por fazer coisas erradas. Então, nem sempre o cachorro mais inteligente é o mais fácil de ser educado. Alexandre, deixa eu só, Vini, vamos ficar segura aí, deixa pendurar dessa pra próxima, vamos rodar uma música aqui, daqui a pouco a gente volta no papo com o especialista em comportamento animal e apresentador do programa Pet na Pan, o Alexandre Rossi, que tá aqui acompanhado da cadela Estopinha, trocando uma ideia com a gente nessa manhã de feriado, nessa quinta-feira aqui no Morning. Agora 10h46, horário de Brasília. Seguindo aqui no Morning com o Alexandre Rossi, que está aqui hoje na bancada, com a Estopinha, que acaba de dar uma bocejada, deve estar achando fraco o nosso papo, hein? Tá. Estopinha, Paulinha, como é que você tá? Eu tô aqui Você só tá sentindo? Com ela no meu colo, é isso que eu vou fazer esse programa até o final. Eu tô achando a Estopinha mais comportada dessa vez, da outra vez ela tava mais serelepe. Fotos e ela tá, inclusive, mais jovem. Mais jovem, rejuvenesceu. O DNA dela favorece, Alexandre? Então, é muito louco como ela é mutante. Eu falei pra vocês aqui, né? Então, a gente vê as fotos, ela com todo o pelinho mais branco do que tá agora, né? Então é muito louco essas mutações dela, assim. Ela vai, eu não sei... Tá humanizando. Fala aí, você levou no cabeleireiro pra dar uma tingida. Então, é totalmente... Fazer um tonalizante. Tá fazendo, né, tratamentos e tal. Fala, Vini. Daí, por falar em comportamento, Alexandre, você falou que quando ela era mais nova, ela tinha aquele mau comportamento, né? Acabou sendo abandonada. Você pegou ela com quanto tempo?
Eu peguei com ela mais ou menos um ano de... Ela tinha mais ou menos um ano. Tá. Eu quero te perguntar, não Agora só... eu falei do mau comportamento dela, né? Mas assim, ela continua sendo uma cadelinha que precisa ser domesticada constantemente. Certo. Porque se ela for para uma casa onde não tem algumas regras, recompensar o bom comportamento e tudo mais, ela é hiperativa. E ela tá quietinha assim porque tá no seu colo recebendo um cafuné. No geral, assim, é mais difícil educar ou reeducar um animal que já seja adulto, né? Que já tenha mais anos aí do que um filhotinho? Olha, é melhor sempre quando é filhotinho, mas dá sim para educar. Até quando eles estão bem velhinhos. Eles têm doenças muito parecidas com as nossas, inclusive Alzheimer canino. Então, dependendo do estágio que esteja, você vai ter um pouco mais de dificuldade de treinar, de adequar, mas eles estão sempre aprendendo. Também é muito parecido com a gente. A gente pode aprender coisas depois de adulto, como estamos sempre aprendendo. Fala, né? Paulinha. Você falou da história de superação, que isso atrai as pessoas, né? Talvez para ler a biografia, mas você sabe que os barracos, na verdade, são o que vende, de fato, né? Quero saber se na biografia de Estopinha temos barracos, travessuras, coisas que ela já aprontou nessa vida. Sim, não, tem bastante coisa. Tem bastante coisa porque ela é muito bagunceira. Então, assim, conta várias coisas que aconteceram que não deveriam ter acontecido. Palmirinha, né? Teria algo a dizer? Ah, sim! Então O que aconteceu na Palmirinha? Olha, a gente chegou lá e a Palmirinha recebeu a gente com coxinha, né? num pratinho. A Estopinha ela é alucinada por comida, alucinada. E aí o Guinho da Palmirinha chegou perto, mas ela queria pegar aquele boneco. Sim. Mas ela queria atacar o Guinho de qualquer jeito, porque ele achou que o Guinho ia pegar as coxinhas. E a gente quase não conseguiu gravar. O Guinho se mexia um pouquinho, mas ela ficou tão brava com o Guinho até o final. Até o final, ela queria matar o Guinho. É dominadora a Estopinha. Ô, Alexandre, a gente estava falando sobre essa relação e a comparação com o ser humano, e também, acho que no livro deixa claro o incentivo à adoção de animais mais velhos, né, os adultos. E a gente também tem essa relação com o ser humano, também da dificuldade de adoção de crianças que não sejam bebês, né? E como é que você trata isso no livro? Você falou que domesticar também é possível com eles mais velhos. Sim. Por que existe tanto essa dificuldade e como é que você tenta quebrar isso no livro? Isso é assim, eu tento muito quebrar, inclusive a adoção da Estopinha teve esse objetivo de eu pegar um cachorro já mais velho para mostrar que dá, né? Que dá para educar. E, na verdade, não é só dar para educar. Tem uma coisa muito legal que eu procuro divulgar. A maioria dos cães que estão nos abrigos, eles não são filhotes. Então, quando você sai de filhote, não só você está ajudando um que não tenha tanta chance, mas você acaba tendo muito mais opção. E eu acho importante a pessoa escolher um cachorro que vai se adequar à vida dela. E vira-lata, infelizmente, a gente não sabe quando ele é filhotinho exatamente como vai ficar, tamanho, temperamento. E quando o cachorro já é um pouco maior, você escolhe melhor. Então, é a primeira coisa. Quando alguém está pensando num cachorro, fala, você já considerou adotar um cachorro que não seja filhote? Porque aí, se é família, por exemplo, e tem criança, eu consigo lá no abrigo e pegar um cachorro muito legal com criança. Um filhotinho, você pode escolher uma raça que tenha maior propensão, mas o temperamento já está muito mais definido. Então é um cachorro que continua aprendendo, só que o temperamento já está claro. Então eu já posso pegar um cachorro que vai ter o perfil perfeito para aquela família, que é tranquilão, ou se é um atleta, um cachorro super saudável e tem vira-latas saudáveis, mega saudáveis, né? Então eu tento divulgar as vantagens sem contar nenhum exagero, nada. Eu acho que a pessoa ela tem que escolher baseada em informações reais, né? Então eu nunca manipulo a pessoa para adotar e também não para adotar um cão adulto. Eu procuro influenciar, né? Ô, mestre, de maneira... o presidente Temer tem um cachorro chamado Thor. Você já tentou analisar o Thor do Temer? Não, é um labrador, não é? Um Golden Retriever, eu acho que é. Retriever.
Não, pra dizer a verdade, eu não tenho muita informação sobre o Thor. Qual que é a personalidade de um Golden Retriever? Um Golden, é legal a gente entender o Golden o seguinte, alguns cães, né, foram selecionados, a maioria para trabalho, e o trabalho do Golden era buscar pato na lagoa. Então, o que a seleção faz? Com que seja muito fácil de treinar o cachorro, porque aí você já escolhe cães que são que gostam de determinadas coisas. Então, o Golden é um cão que ama água, quase mais do que tudo, ama ter coisas na boca, então bolinha e tudo mais, e ama pessoas. Agora, põe essas três coisas juntas, você cai um pato na lagoa, ele adora água, ele pula na água, ele quer coisa na boca, ele põe o pato na boca, e quer a pessoa, leva o pato para a pessoa. Então vira um cão extremamente fácil para ensinar ele a trazer bolinha que você joga na piscina, por exemplo. É um cão excepcional para isso. Companhia, Queria todos fazer uma companhia. pergunta. A gente, há pouco tempo, até a Luísa Mel invadiu lá, um criador de cachorros, chocou o Brasil, né, com as imagens ali dos cachorrinhos doentes, Confinados, da sujeira, cachorrinhos velhos mortos, uma coisa horrorosa. E aqui você falou, às vezes a pessoa quer um cachorro de raça porque ela quer um perfil de cachorro, ou de tamanho, ou de personalidade e tal. O que é que a gente pode fazer para comprar o cachorro, se é isso que a gente intenta, e não adotar, mas que seja de um canil legal, que não faça esse tipo de coisa? Como tem muita checar crueldade, isso daí? né, na criação também, né? Tem muito. E de fêmeas que são ficam exauridas de tanto parir, um parto atrás do outro. Tem muita crueldade nisso. Tem bastante crueldade, mas também tem generalizações perigosas. Então, por exemplo, muitas das fotos de criadores que às vezes a gente vê são dos puppy mills americanas, por exemplo. E que eu nunca vi nada parecido com aqui no Brasil. Imagina o seguinte, um monte de cachorro em gaiola, um em cima do outro, sendo que o de cima tá fazendo cocô e xixi no de baixo. Esse o grau que pode chegar. Então é um negócio seríssimo. Só que esses canis, normalmente eles são escondidos, né? E se monta feirinhas quase que relâmpagos, assim, não tem, acontece, as pessoas compram tal, ou são enviados pela internet. Então, a minha sugestão é o que é? A pessoa que é um cão, ela deve conhecer o criador, né? E se ela puder ir lá e ver a instalação, é ótimo. Existem alguns países, como Nova Zelândia, que você não pode criar animais, criar cães e gatos escondido. Então o que tem? Tem que ser de fácil acesso e tem que poder permitir a entrada das pessoas. Sim. Eu acredito que dessa forma melhoraria muito. Então os canis, como cozinha de restaurante, deveria... Pensei nisso. Visite o nosso canil. Né? Visite o nosso canil. Você sabe que acho que isso ajudaria muito. É uma experiência pessoal. Eu procurei alguns criadores tal, e tem muita gente falando o seguinte: olha, não permitimos visitação porque a gente já foi vítima de assalto. Tem que ficar esperto nesse tipo de informação também. E bem lembrado isso, porque virou uma onda aí, há pouco tempo atrás, aí, de roubos na rua mesmo, de cachorros de raça, né? Pra virar provavelmente uma matriz reprodutora ali, né? Na verdade, às vezes nem para virar uma matriz, porque hoje, pelo menos em São Paulo, né, alguns casos que eu fiquei sabendo, os cães eram castrados e a pessoa que... É muito comum hoje cão de raça castrado, porque agora é lei no Brasil, quando você vai adquirir, você não é um canil ser castrado. Mas os cachorrinhos de raça têm um valor, né? Você vê claramente quando, por exemplo, no resgate, que foi mencionado, da Luísa Mel, as pessoas fizeram uma fila gigantesca para adotar o cachorrinho de raça. Então acaba tendo um valor e a pessoa vende, né? Vende, dá de presente, mesmo sendo adulto. Alexandre, em uma palavra, o que a Estopinha representa para você na sua vida? Olha, diversão. Ah, boa. Diversão. Boa. Então até gosto do jeito bagunceiro dela. Olha, a gente conversou nessa manhã, nesse feriado de finados aqui no Morning Show, nessa quinta-feira, com o Alexandre Rossi. Ele é especialista em comportamento animal, apresentador do programa Pet na Pan, que você acompanha aqui na nossa programação. E vai lançar o livro, esse aqui, que você que nos acompanha pelo aplicativo, pelo portal da Pan, pelo nosso canal no YouTube, tá vendo em minhas mãos. Lançamento previsto 8
8 de novembro. Dia 8 agora, né? Às 19 horas. Exatamente, livraria do A Cultura do Conjunto Nacional. Boa. Estaremos lá patografando e autografando o livro. Alexandre, parabéns pelo teu trabalho. Estopinha, au, au. Dá um oi, Estopar. Não, obrigado. Hoje. E eu agradeço aí todos os fãs, porque ajuda pra caramba a gente divulgar trabalhos que vão melhorar a vida aí de todo mundo, né? Das pessoas e dos cães também. Valeu, Alexandre. Obrigado. A gente já volta aqui no Morning. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. A chanceler alemã Angela Merkel foi eleita a mulher mais poderosa do mundo em 2017. Quem mais tá nessa lista aí, Carol? Conta pra gente. Um montão de gente. Aliás, a Angela Merkel é a 12ª vez que ela é citada nessa lista, a 7ª vez que ela encabeça o ranking. Mas 2017 não foi um dos melhores anos para ela, né? Enfim, conquistou seu 4º mandato consecutivo, viu seu partido perder parte do poder no país para o ultradireita, né, para o partido da ultradireita, que acabou ganhando mais espaço. Mas a Forbes justificou, dizendo que ela se mantém no ranking, enquanto também tenta manter a coalizão europeia intacta e afastar essa crescente influência aí do partido da extrema-direita. Segundo a Forbes, o poder da Merkel ainda é sólido graças ao baixo desemprego e ao forte crescimento da economia alemã, que atingiu mais de 3 trilhões, né, de dólares de PIB em 2016, de acordo com o Banco Mundial. E ainda tem essa questão de estar penando aí para conter os avanços do Alternativa para a Alemanha. Em segundo lugar, tem a Theresa May, primeira-ministra britânica, que vem logo atrás. Portanto, apesar de ter visto sua posição na polícia britânica ser fortemente criticada desde que convocou eleições gerais em junho, na política britânica, portanto. Terceiro lugar, Melinda Gates, esposa de Bill Gates e cofundadora da Fundação Bill Gates e Melinda Gates. Também são citadas na lista Sheryl Sandberg, chefe operacional do Facebook, Mary Barra, CEO da General Motors, e Susan Wojcicki, CEO do YouTube. Lá na 16ª posição tem a Michelle Bachelet, do Chile, e também aparece nessa lista a Ivanka Trump, a filha do Donald Trump, uma das personalidades femininas, portanto, nessa lista das mulheres mais poderosas do mundo. O que você acha da Merkel, Tonholi? A Merkel talvez seja a mulher mais independente de todas que constem dessa lista, porque, vamos pegar geopoliticamente falando, ela, da mesma forma que admite que imigrantes do Islã entrassem de qualquer maneira na Alemanha, razão pela qual o partido nazista Alternativa para a Alemanha pegou 3º lugar em contraposição a ela, da mesma forma que ela admite que eles entrem, ela tem a liberdade de chegar e fazer uma homenagem ao cartunista dinamarquês que sofreu atentado porque fez aquela famosa charge contra o Islã. Então ela não está nem para nenhum dos lados. Da mesma forma que ela não gosta do Trump, ela reconhece que os Estados Unidos são os maiores aliados da Alemanha desde a Segunda Guerra. Da mesma forma que ela faz oposição ao Trump, ela faz oposição à China, contra quem o Trump também faz oposição. Ela recebeu o Dalai Lama. Então ela não fecha com ninguém politicamente, ela é ubíqua, ela está em todos os lados. É óbvio que teve um custo muito alto ela ter essa benemerência com os imigrantes, que foi o crescimento do partido nazista Alternativa para a Alemanha chegar em 3º lugar, como de outra forma não teria chegado se ela fosse intolerante com os imigrantes. Agora, a melhor definição dela é independência. Boa. Paulinha, o que temos de bom aí, hein? Na nossa hashtag hoje, Mulheres Poderosas. Olha, estamos aqui entre os assuntos mais comentados do Brasil. A Claque ama. Tá todo mundo colocando o seu gif de mulher poderosa. A Marina D diz aqui, Rihanna, minha rainha. Tem muita gente comentando a beleza de Estopinha.
Acho que pode ser considerada uma das hashtags Mulheres Poderosas, agora que ela é biografada, né? Sim. Coisa importante. Tem gente relembrando o Hebe Camargo aqui, o Alessandro Labate e um monte de gente participando. E você também pode publicar no Twitter a sua hashtag Mulheres Poderosas, porque hoje está valendo prêmio. Olha aí, aqui no Morning chegou o momento da gente ouvir as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp nesse feriado de finados. Antes, vamos com você, Vini, perdão, olha só. Vamos lá, vamos falar de mais uma mulher poderosa, Natália Oliveira. Nos últimos dias, um vídeo dela foi muito compartilhado nas redes sociais. Ela transformou a sua tese de doutorado em dança. Conta essa história, dança essa história pra gente. Sensacional, belo trocadilho, Edgar. Sensacional essa história da Natália Oliveira, pernambucana de 28 anos, que transformou, portanto, a tese de doutorado dela em biologia sobre o uso de biosensores durante investigações criminais em uma dança em forma de videoclipe, né? Esse vídeo viralizou com mais de 700 mil visualizações. Ele que é intitulado Story, Mergulhe e Gire, o lendário biosensor para ciências forenses. Mas o grande objetivo da Natália, Edgar, era participar de um concurso da revista Science, né, uma das publicações mais importantes e renomadas aí, do mundo na área da ciência, que visa estimular doutorandos a criarem aí coreografias que expliquem as suas dissertações. E a ideia é realmente informar e divertir, né, ao mesmo tempo criando uma ponte aí entre os laboratórios e o público. Vale qualquer estilo, contanto que o autor participe. Então a gente pode ver um pouquinho aí desse vídeo, né, Edgar, que a Natália produziu junto com os amigos do curso de dança dela. Vamos ouvir um pouquinho aí também. Tem áudio aí pra gente, Bruno? A gente tá vendo as imagens aqui, essas pessoas dançando, né, pela rua. Exato. Aí, Edgar, esses movimentos te lembram alguma coisa? Esses movimentos com as mãos? A Paulinha Vogue, da Paulinha. Voguing. Exatamente, exatamente. Como é que a Paulinha não tá nessa aí? Por que você não... Porque não me chamaram, senão eu estaria com prazer. Então, foi inspirado aí no clipe, né, da Madonna, Vogue, e ela também fez algumas referências à série CSI e alguns bailes de drag queens em Nova York na década de 80, usando, né, as ruas de Recife como laboratório, né, para o cenário aí. E aí não só deu certo, Edgar, esse vídeo da Natália, como ela foi premiada pela revista Science, né? Ela tinha ficado como entre as finalistas e ela recebeu 78% dos votos populares e garantiu o prêmio de favorito da audiência. E não só o prêmio popular, como ela ganhou também um prêmio técnico, um júri especializado, né, da revista Science, que deram para ela o prêmio como melhor vídeo na categoria Química. Então ela se deu muito bem aí, ganhou um dinheirinho aí também nessa história toda, mas mais do que o valor, né, Edgar, é a moral, né, de ter ganho um prêmio internacional e tão renomado como esse, né? E consegue explicar um termo muito técnico, né? A questão toda é pegar, ela consegue inventar um biosensor que faz com que um pinguinho de sangue, por mais que você tenha colocado qualquer reagente, detergente, cândida, se é um criminoso que quiser manipular, alterar a cena do crime, esse biosensor faz com que ainda assim é possível pelo DNA chegar até o criminoso. Olha aí. Então ela faz uma puta investigação e é brasileira, consegue fazer com que por meio inclusive de um videoclipe desse, esse tipo de ensinamento, esse tipo de descoberta brasileira seja viralizada, né? Todo mundo saiba que a gente tem talento para essas coisas também, que o Brasil tem capacidade para isso, é criativo e conseguiu viralizar Boa. Parabéns aí pra Natália Oliveira, Edgar. Boa. Agora sim, chegou a hora da gente ouvir as mensagens que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Nesse feriado de finados, os ouvintes estão lembrando deles. Os mortos. De quem será que eles estão sentindo saudade? De quem será que eles estão sentindo falta? Vamos ouvir. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Wellington Leles de Araxá, Minas Gerais. Tô morrendo de saudade do Enéas. Um abração. Bom dia, galera do Morning. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Oi. Paulinha, Carol, Márcio Artonholi. Com perdão do trocadilho, o que eu sinto mais falta nesse feriado é da minha esperança, que já morreu. Essa classe política vergonhosa aí,
que cada vez mais faz o nosso povo sofrer. Mas a gente não pode perder a esperança, não pode perder a fé. A gente continua lutando aí. Um bom dia a todos. Wander de São Carlos. Bom dia, galera do Morning Show da Jovem Pan. Eu me chamo Geisa, sou de Feira de Santana, na Bahia. No dia de finados eu sinto muita falta da minha avó, que faleceu há 8 anos. Muita falta mesmo, mas é isso aí. Vou lá pra frente. Adoro o programa de vocês, não perco um dia só. Obrigado, beijos. Querida. Beijo. Salve, galerinha do Morning Show. Bom dia, Marcos Teixeira do Campo Limpo. Esse dia de finados aí, todo mundo trabalhando, né? Eu também. Eu tenho saudade, sabe de quem? Do Tele Santana, rapaz. Saudade daquele técnico, daquele tempo lá, meu time, o tricolor paulista, disputava por grandes campeonatos, tava sempre nas pontas. Saudade do Tele Santana. Volta, Tele, pelo amor de Deus, volta. Um abraço, galera. Até mais. Valeu, obrigado pela participação aí do ouvinte do Morning Show. Agora 11h17. O horário é de Brasília. Nessa reta final do Morning de feriadão. Fala, Fausto. Cada assunto, meu. Cada assunto no break Brincadeira. aqui, hein, Falando sabe? fora do ar aqui. Isso vai pro ar, hein? Isso geraria um outro programa. Libera o Badaró aí, Faustão. Libera o Badaró. Seria Night Show. Bom, vamos lá, vamos na reta final do Morning desse feriado falar de cinema. Por que que a gente deve sair de casa, entrar numa sala escura, comprar uma pipoca? O que tem de bom aí no cinema estreando, Paulinha? Tem um filme, Edgar, que na verdade não é uma estreia, seria uma reestreia, né? De um clássico do David Lynch, Cidade dos Sonhos, depois de 15 anos, volta aos cinemas com uma cópia restaurada. Então tá aí a oportunidade para você curtir aonde deve se curtir um clássico do cinema, na salinha escura, né, Ed? Se você não assistiu esse filme, protagonizado por Naomi Watts e Laura Herring, também tem no elenco Justin Theroux, esse filme que concorreu ao Oscar de melhor direção, que traz teoricamente, enfim, numa explicação assim bem simplista, a história de uma mulher que sofre um acidente de carro, perde a memória e aí ela vai se refugiar na casa de uma aspirante atriz em Los Angeles. É bem simplista porque na verdade é mó piração esse filme. É muito legal esse filme. Como são todos, né, do David Lynch. Pode dar spoiler, velho. Sempre tem uma pira envolvida. Mas sabe o que é? Cada pessoa monta o quebra-cabeça do jeito que acha, né? E fica teorizando sobre o filme. Da pena, logo filme que é pra dar spoiler, ela não quer? Logo que é o negócio. Eu não vou dar spoiler porque esse filme é pra você exercitar a sua capacidade. Eu não vou dar spoiler de Titanic. Não dê mesmo, tá? Não dê spoiler da pena. Mas tá aí a oportunidade, então, de rever ou ver Cidade dos Sonhos do David Lynch na tela cinza. Agora estreia mesmo. Temos Depois daquela Montanha, filme com uma dupla protagonista que você respeita, Kate Winslet e Idris Elba. São 2 atores incríveis. Numa produção que é mais ou menos assim, ó. Os 2 estão presos num aeroporto por causa de uma nevasca. Tipo, não vai dar, não vamos conseguir voltar pra casa. No caso da personagem da Kate Winslet, ela vai perder até o próprio casamento. Então, tipo, não rola. Qual é a grande ideia? Ela fala, vou fretar um avião, vou convidar esse moço, que também tá com esse problema de ter que voltar, pra ir junto comigo e pra gente rachar o valor. Eles topam, mas dá um probleminha que o avião cai, querido. No meio das montanhas, na neve, num lugar onde não há civilização. E aí eles vão ter que partir pra sobreviver e pra, enfim, tentar encontrar alguém que salve, senão vai dar ruim meio que pra sempre na vida. Tá aí então, Depois daquela Montanha, com Kate Winslet e Idris Elba, estreando hoje nas salas de cinema. E tem um outro filme, que se chama O Estado das Coisas. Esse daí, estrelado pelo Ben Stiller. Vocês lembram que eu falei que em Cannes tinha um filme da Netflix que fez muito sucesso, que é Os Meyerowitz, Família Não Se Esconde, um filme da Netflix, e que tava todo mundo falando do Adam Sandler? Sim. Eu assisti a esse filme da Netflix e eu nem liguei pro Adam Sandler, só pro Ben Stiller. Eu acho que ele tá ótimo nessa produção da Netflix. Fica de dica pra você estar no ar. E é ele quem protagoniza esse filme e me fez ter
ter vontade de assistir. Eu não sou muito de ter vontade de assistir comédias, mas a história é muito boa. Porque é a história de um pai que tá passando meio por aquela crise dos 50, sabe? Vendo os amigos super bem-sucedidos na vida, em seus jatinhos, enfim, com as suas fortunas. E ele meio ali... O que ele fez? Sei lá, não muito talvez e tal. Então ele tá meio nessa crise ele é e ao jornalista? mesmo tempo... Não, mas ele faz um trabalho pro labore que é quase a mesma coisa, né? Do que a gente faz aqui. E aí ele tá... Ah, é do cara que fez a Escola do Rock, o roteiro. Exatamente. E ele tá acompanhando o filho que tá indo nas universidades dos Estados Unidos pra fazer entrevistas e tal, pra ver aonde ele vai ingressar, né? Em qual universidade que ele vai entrar. E aí ele começa a entrar nessa noia, tipo, o que eu fiz com a minha própria vida e será que meu filho vai vencer? Será que ele vai entrar em Harvard? Começa a entrar numa pira, assim, da escolha do filho. Então eu achei uma história super interessante e eu acho que vale a pena. O trailer é uma graça e talvez seja uma história leve aí pro feriado pra O vocês. Vinícius tá meio cabreiro agora com esse negócio de filho, de o que vai ser quando crescer. Cara, é uma pira de muitos pais, Tocou né? numa ferida. Eu fiquei empolgado eu tenho aqui. bons Que exemplos a faculdade, né, na terceira idade, assim, quer dizer, já numa idade mais avançada, pode ser uma boa se ficar assim instituído isso. Porque a organização da vida acaba com a gente quando a gente passa de certa idade. Alguém que trabalha com o Edgar não entra em neura por causa de filho. Imagina, né? Vinícius, como é a crise dos 20? Boa. E essa realidade tá engraçada, né? A Paulinha vem e fala assim, não, que o cara fica meio ali estranho, porque vê os amigos bem-sucedidos em seus jatinhos. Nossa. Pensei que ela ia falar em seus Ó amigos nível. empregados. Ao Não, nível. mas é que ali é nesse nível. No filme, se vocês assistirem o trailer, vocês vão ver os amigos do cara são tipo Bill Gates, sei lá, os caras mais picas dos Estados Unidos. E pra não dizer que eu deixei os pais órfãos, com dicas aí pra levar a criançada, eu hoje também quis estrear a animação Pokémon, o filme Eu Escolho Você. Olha lá. A galera gosta demais. Do Pikachu? Eu achei exatamente da pena. Olha, você bacana, sabendo. hein? E não são só as crianças não que gostam. Quem era criança na década de 90, com certeza cruzou aí com a história desses personagens que ficam dentro ali da bola Pokémon, são escolhidos, que fazem batalhas, enfim. E a gente começa a acompanhar exatamente o início da história, que é quando o Ash se torna mestre Pokémon. E qual é o Pokémon que sobra pra ele da pena? O Pikachu, velho. Exatamente. E aí a gente vai conhecer o começo dessa amizade, dessa jornada do Ash, enfim, com os outros Pokémons e tal. Eu acho que muitas crianças vão aos cinemas pra assistir e muitos adultos, jovens adultos também. Por que não, né, Edgar? Por que não? Um pouco Claro. de fantasia é O sempre Pikachu me bem-vinda. lembra Estopinha. Pô, dá até É meio arteiro, É meio mas, arteiro. mas tem um coração gigante. Ó, melhor falando, o Casagrande Essa que é a pode verdade. entrar na crise dos 50 porque eu só ando de jatão. Eu entro no ônibus, o motorista fala, já estão todos aí. Meu Deus do céu. Bom, é isso. Temos dicas pra todos os gostos aí. A Paulinha trouxe pra gente ir pro cinema. Tá tentando disfarçar, né, Edgar? O que a gente quiser, tá? Vamos lá. Dá pra ir com criança, dá pra ir com amigo, com a mulher, com a namorada. Tem pra todo mundo. Tem. Vamos lá pros ganhadores desse feriadão? E aí? Vamos lá. Começando aí. Quem que tá aí pra sortear aqui o... É que eu perdi aqui o ganho. Perdeu, né? Pô, vocês sabem que nessa hora do programa é a hora de dar o prêmio. Vocês vão procurar agora o ganhador, é isso? É que a gente não só dá o prêmio, né, É o Jovem? Marcos Teixeira, velho. Ah, dá pena. Marcos Marcos Teixeira. Tá certo. Vamos lá. E o aí? prêmio aqui no Twitter vai pra Clau Lima. Aê, Vou falar com você, boa. Clau. Muito bem. E assim a gente fecha mais uma edição do Morning Show. Voltaremos amanhã aqui na programação da PAN, às 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais. Tchau. Morning Show. Morning Show. Você ouviu